Glória a Deus, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso culto dominical. Eu queria convidar você para uma reflexão da palavra do Senhor. A mensagem de hoje nós vamos refletir, encontra-se aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós, os jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém para tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem em outros dos vossos irmãos pelo mundo. Bem, essa é a mensagem, esse é o texto, e a palavra do Senhor, ela vem nos alertar, vem nos orientar ao que? Primeiro, eu queria enfatizar com você aqui, irmãos, quando ele vai dizer aqui no final do versículo 5, revestível de humildade, exatamente, né? Nós precisamos em Deus nos revestir de humildade. O homem não pode andar sozinho. Humildade fala de reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é em nossas vidas, ok? Continuando, ele vai dizer o seguinte: humilhai-vos. Olha só, o versículo anterior falou sobre revestível de humildade, e o versículo 6 vai dizer humilhai-vos. Então a postura é de humilhação. O que é humilhação? Sabe, querido, certa vez fazendo um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, eu busquei entender a palavra humilhação. Sabia que no hebraico, a Bíblia, quando ela vai falar sobre adoração, de alguma forma há uma certa conexão com humilhação, e a língua hebraica ela nos dá a seguinte imagem: quando você encontra o seu cachorrinho e aquele seu cachorrinho ele se curva diante de você, isso é uma postura que ele está te dizendo: eu preciso de você. É humilhação, mas ao mesmo tempo também a adoração, ok? Então esse é o convite. Não é que Deus quer nos massacrar, que sejamos como aqueles que não sabem o valor que tem, não é? Não é isso, mas é uma necessidade de reconhecer quem Ele é. Ele é grande e nós somos pequenos. Mas não para por aí. Lançando sobre ele, primeiro ele fala sobre essa postura de humilhação, no versículo 7, né? Vai dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria que você gravasse essa palavra. Olha para mim, olha bem forte para mim. Ele tem cuidado de vós. Não é que ele cuidou uma vez, não é que ele se importou uma vez, ele tem cuidado. Está falando da essência de Deus. Ele se importa com você, ele se importa com seus filhos, ele se importa com a sua igreja. Deus sente a dor do seu povo, né? Ele tem cuidado de vós. Ele cuidou antes, ele cuida hoje e ele cuidará amanhã. Ele é soberano, ele é grande, ele é tremendo. Então, assim, essa convicção de que Deus cuida de mim, não é? Que Deus cuida de mim, cuida dos meus, isso deve me trazer paz, isso deve me trazer tranquilidade. Obviamente, eu sei que eu não posso cuidar de mim. A Bíblia diz que o homem, ele não pode sozinho resolver essa história, e ela diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas não é maldito
aquele que confia no Senhor. Não, ela não diz não é maldito. Ela vai além, ela diz, mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, quem é a tua esperança? Tua esperança deve ser aquele que tem cuidado de vós. Versículo 8, falou, até o 7 falou sobre Deus, no 8 vai dizer, sede sóbrio, postura de sobriedade, vigilante, conectado com os eventos, com os acontecimentos, se liga nos acontecimentos, porque o diabo, então, é apresentado a figura do inimigo, do adversário. O vosso adversário anda em derredor, ou seja, ele está a espreitar-nos. O inimigo das nossas almas está a espreitar-nos o tempo inteiro, sempre apresentando uma proposta, sempre trazendo uma sugestão, sempre dizendo, você tem o direito de ser feliz, você pode curtir esse álcool, você pode curtir essa bebida, você pode curtir esse namoro fora do casamento, você pode fazer isso e aquilo outro, você tem o direito de ser feliz, você é humano. Escute, a felicidade não está associado ao pecado. Ser feliz acima de tudo é estar humilhado diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Então o vazio existencial é preenchido. Pedro está dizendo que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está o tempo inteiro a nos fazer propostas. Versículo 9, ele diz mais, Pedro não diz apenas ser de sóbrio e vigilante, ele diz, ao qual resisti firme na fé, resiliência, fé, confiança. A palavra para definir fé é confiança. Nós precisamos confiar em Deus, saber que Ele cuida de nós, saber que Ele tem feito algo grande pelas nossas vidas, saber que Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele fará no futuro, né? Essa é a grande verdade. Sabe, queridos, Pedro, no final do texto lido, ele ainda alerta, ele diz, olha, você não tem sofrido sozinho, outros irmãos têm sofrido semelhante a você. Então, querido, você aí que está me ouvindo nesse momento, a sua dor é a dor de outro. O seu sofrimento é o sofrimento de outro irmão. Mas Deus é o Deus que cuida de todos, é o Deus que guarda a todos. E eu gostaria de dizer a você o seguinte, já caminhando para encerrar, João, capítulo 15, versículo 5, a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, não é? Eu sou a videira, vós sois as varas, vós sois os ramos. Se você está em mim, você vai dar muito fruto. Então, quando estamos em Deus, nós damos muito fruto. E aí Jesus fecha esse versículo 5 de João 15. E eu vou ao texto para ler com muita clareza para você. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Grava essa frase. Quando escute quem está dizendo nada, é Jesus. Ele disse, sem mim você não pode fazer nada. Olha só, tem um certo sentido, parece que Paulo entendeu. Paulo vai dizer, né, lá em Filipenses, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas. E Jesus disse, sem mim você não pode nada. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que acontece com o homem quando resolve andar sem Deus? O que acontece com o homem quando esquece que Deus tem cuidado dele? Se ele tem saúde, foi Deus quem deu. Se ele tem família, foi Deus quem deu. Se ele tem emprego, foi Deus quem deu. Se ele vive, é Deus que é o dono da vida e tem dado vida. Então, isso tudo é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você. E eu refletia sobre essa expressão, sabe, irmãos? Sem mim. Sabe, sem Jesus, sem andar com Jesus, sem se entregar a Ele, Judas Iscariote vendeu o Salvador. Sem Jesus, Pedro o negou. Paulo, sem Jesus, perseguiu os cristãos. Abraão, andando sem Deus, mentiu, deixando sua esposa em uma situação de vexame, não é?
Moisés, sem Jesus, desobedeceu em meio à pressão que sentia para o povo. Foi um desobediente em dado momento. Davi, sem Jesus, adulterou, mentiu, matou. Adão, sem Jesus, foi retirado do lugar de conforto e de segurança. Então, quero dizer uma coisa a você, irmão. Nós não podemos andar sem Cristo. Aonde você acha que pode chegar sem Jesus? Onde você acha que vai chegar sozinho? O homem sozinho, o único lugar que ele pode chegar é no fracasso. Então é hora de fugir do vazio existencial. É hora de reconhecer a nossa insignificância. É hora de renunciar à autossuficiência. E é hora de olhar para o céu, olhar para Jesus e falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra. Que Deus abençoe você. Porque sem Jesus nós caminhamos em morte, mas com Ele nós andamos em vida e vida abundante. Eu queria orar contigo nessa hora. Pai, muito obrigado por essa pessoa que me ouve, obrigado por esse homem, por essa mulher que nessa hora me ouve, que sobre a vida dele, Senhor, seja o Teu favor, seja a Tua graça e seja o Teu amor. Abençoa essa família, Pai. Repreende essa enfermidade. Abre uma porta de emprego. Oramos pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nações. Que o Senhor nos visite nesse tempo. Que a Tua presença caia sobre nós. E que nós, igreja, possamos despertar para viver o melhor do Senhor, ainda que em meio a um deserto semelhante a esse que temos vivido de pandemia. Muito obrigado, Senhor. Teu favor e Tua graça seja sobre nós. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ei, no ano do recomeço, é o ano de se voltar para a palavra. Porque quando nos voltamos para a palavra, nós nos apegamos a Jesus. Então a vida passa a ter sentido. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Até a próxima. Em nome de Jesus.